Olá pessoal, eu sou Marina Pittini, essa é a AgroSchool e vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos e hoje vou novamente falar sobre China porque não tem como deixar de falar desse país quando nós estamos trazendo assuntos aqui sobre o agronegócio. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre o coronavírus com a intenção de trazer aqui um pouco do histórico, do que aconteceu até então, os dados que a gente tinha mais informações e atualizando alguns destes dados até o presente momento. Hoje eu estou gravando aqui no dia 6 de fevereiro, nós temos aí mais de 28 mil casos confirmados, sendo que 565 mortes já ocorreram, sendo uma delas nas Filipinas e outro caso em Hong Kong. Por que eu trago essa informação? Porque paralela a toda essa luta, né, que a China está travando para conseguir controlar essa epidemia, esse surto desse novo coronavírus, no dia 15 de janeiro aconteceu um marco histórico, né, que foi a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China, para tentar começar a colocar um fim, né, um basta nessa guerra comercial que se iniciou lá em fevereiro de 2018. Eu vou trazer um breve resumo com algumas informações para que quem perdeu algum pedaço dessa história entenda o ponto que nós estamos hoje e consiga compreender que essa história ainda está muito longe de acabar. Vocês vão ver que na sequência dos vídeos que eu vou gravar, eu vou trazer alguns números, algumas análises que alguns especialistas de mercado fizeram, questionando a capacidade da China de cumprir com algumas dessas metas que lá foram estabelecidas. Mas isso é futuro. Vamos tentar entender agora um pouquinho do passado para chegar nos dias de hoje. Vamos lá? Bom, estamos falando aqui sobre duas grandes potências, dois grandes países do mundo, né? De um lado, nós temos o Donald Trump, que lidera os Estados Unidos, que resgatou aí um lema, né, lá dos anos 80, que foi o Make America Great Again, ou seja, tornar a América grande novamente, resgatando aí a sua supremacia mundial. Do outro lado, nós temos a China, que estabeleceu uma meta aí arrojada, né, em 2015, que nos próximos 10 anos, ou seja, em 2025, ela se tornaria aí uma grande potência mundial, competindo diretamente com os Estados Unidos, sob o lema do Made in China. Então temos esses dois lemas, né, desses dois países importantes. Além disso, a gente já viu algumas estimativas de mercado, algumas projeções de que se a China continuasse crescendo ao nível aí de 6,5% ao ano, né, o seu PIB crescendo 6,5% ao ano, e os Estados Unidos mantivessem aí os seus 2% ao ano, em 2029 a China ultrapassaria os Estados Unidos. Então, só esses dois elementos já trazem muito tempero para iniciar essa guerra comercial. Mas o estopim, vamos dizer assim, o que o Donald Trump trouxe muito ao mercado lá no comecinho de 2018 foi o quanto ele sentia que os Estados Unidos era lesado com relação à balança comercial da China, né? Ou seja, na sua relação ali com a China entre importação e exportação. Então, tomando por base os números de 2017, os Estados Unidos exportou para a China aproximadamente aí 130 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos exportou para a China 130 bilhões de dólares em 2017, o que equivaleu aí a aproximadamente 8,5% das exportações americanas, tá? Totais americanas. Nesse mesmo ano, ou seja, em 2017, os Estados Unidos importou da China 505 bilhões de dólares, o que equivaleu aí a 22, mais ou menos, por cento do total exportado pela China para o mundo. Então, quando a gente avalia os 130 que os Estados Unidos exportou versus os 500 que ele importou da China, tem aí um déficit, né, dessa balança comercial, aproximadamente aí de 370 bilhões de dólares naquele ano de 2017. Então isso aí já foi um outro elemento que foi colocado aí nessa cesta para que o Trump iniciasse uma série de medidas para
buscar equilibrar um pouco mais essa balança comercial. Então, lá no início de 2018, lá em fevereiro de 2018, o Trump decidiu tarifar o aço e o alumínio para todas as nações, não exclusivamente a China, mas atingiu em cheio a China porque ela é um grande importador dessas matérias-primas. A China, obviamente, não ficou feliz com isso, iniciou aí um processo de investigação de antidumping do sorgo, enfim, todo um processo de investigação em cima disso, e acabou estabelecendo aí em abril medidas, tarifas retaliatórias na casa de 50 bilhões de produtos, de bens importados dos Estados Unidos. Aí, minha gente, começou um toma lá da cá. Era os Estados Unidos impondo mais tarifas, em junho de 2018 ele anunciou aí tarifa de 25% sobre aí 50 bilhões de produtos importados da China. Depois a China retaliou e os Estados Unidos depois retaliou novamente. Houveram anúncios, expectativas de que um acordo estava próximo de acontecer, mas não acontecia. O que a gente sentia no mercado? Era a nossa balança ali, nossa volatilidade, seja em dólar, seja nas commodities, a gente sentiu isso muito forte. O Brasil se beneficiou muito das exportações, dos produtos físicos, mas o lado financeiro a gente realmente teve que ter um coração muito bom para poder lidar com todas essas incertezas. Então, não vou entrar no mérito de falar quanto que mês a mês, quanto que cada um retaliou o outro em termos de tarifas, mas em dezembro de 2019, exatamente dia 13 de dezembro de 2019, os dois países anunciaram ao mundo que finalmente eles tinham chego ali num consenso, de um texto estabelecendo as medidas, as metas para os países, para que eles entrassem numa primeira fase de um acordo entre eles. Esse texto só foi assinado, propriamente dito, no dia 15 de janeiro. Então, por isso que eu fiz o paralelo com o coronavírus, porque os chineses estavam lá enfrentando esse surto e, ao mesmo tempo, assinando esse importante acordo comercial com os Estados Unidos. Só que, ao invés de trazer segurança ou tranquilidade para o mercado, ele acabou trazendo mais incerteza, porque no dia 13 ninguém sabia ao certo o que se estava estabelecido lá, então houve uma certa euforia. Mas quando no dia 15 esse texto foi divulgado ao mercado, com todas as medidas que ali foram estabelecidas, trouxe mais desconfiança. Por quê? Porque ali tem jogou muito mais para o colo da China do que para os Estados Unidos. A gente viu que as tarifas não foram retiradas, elas só vão ser retiradas a partir da segunda fase desse acordo, que pode acontecer depois das eleições dos Estados Unidos. Algumas metas foram muito agressivas, como, por exemplo, falando dos produtos agrícolas, de que a China deveria importar tomando por base, o tanto que ela importou dos Estados Unidos em 2017, 32 bilhões de dólares a mais sobre o ano base de 2017. Então, em 2017, só para vocês terem uma ideia, a China importou dos Estados Unidos 19,5, mais ou menos, bilhões de dólares. Então, a gente está falando que ela vai ter que importar mais do que o dobro em 2 anos, começando em 2020. Então, gente, tem muitos detalhes que eu não vou trazer nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Vou trazer no vídeo da próxima semana, mostrando os dados de serviços, de manufatura, dos produtos agrícolas mesmo, para vocês entenderem que o mercado realmente está muito desconfiado com isso e esse assunto está muito longe de ser esgotado, tá bom? Então, tem curiosidade? Quer perguntar alguma coisa sobre esse tema ou outros temas, quiser sugerir, pode mandar perguntas aqui nos comentários ou inbox, que a gente vai falando, que tem muito assunto para falar sobre esses temas, tá bom? Então vejo vocês aqui na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.